Então vamos lá. O Rutherford e Bohr são os dois mais importantes que tem hoje. Só que você tem que quebrar essa ideia que o átomo é uma bolinha. Ele não é bolinha. Ele é como a gente aqui, ó. Um átomo ele tem várias micropartículas. As partículas que a gente conhece são prótons, elétrons e nêutrons. Só que tem várias outras partículas, certo? Então vamos supor que a gente vai organizar as pessoas aqui. Se eu pegar o pessoal e colocar aqui tudo no meio, os homens no meio e as mulheres em volta, eu estou organizando a sala, não estou? Uma forma de organização. Os átomos têm essa forma de organização. Não está cheio de espaço vazio aqui? Então a gente vai reorganizar. Então o átomo é uma reorganização disso. Esquece que átomo é bolinha. Bolinha foi para Dalton. É legal, Dalton é legal, para você imaginar como os átomos se unem formando as moléculas. Certo? Agora, o átomo é aquelas bolinhas que juntam uma bolinha com a outra e formam uma substância, depois juntam as substâncias e vão formando outras substâncias que vão reagindo entre si, essa coisa todinha não. Vamos organizar os átomos. Ok, vou colocar os homens tudo no meio e vou falar que os homens se chamam de pró. Quando o homem está muito junto de outro homem, geralmente acontece o quê? Não é mulher não, mulher é fofoca. O homem é o quê? Briga. Certo? Então, se eu unir os homens tudo aqui no meio, eu vou chamar, eu vou organizar eles, vai acontecer o quê? Desavenças. Enquanto isso, as mulheres estão andando em volta. Quando uma encontra com a outra, o que acontece? Fofoca. Certo? Então, vamos lá. Os homens querem fazer o quê? Brigar. Então, o que eu vou fazer? Neutralizar. Como que eu neutralizo? Colocando uma barreira entre eles. Então, eu vou colocar os nêutrons. Certo? E mulher geralmente anda de quê? De duas. Porque se andar mais de duas é briga. Certo? Então, o que acontece com os elétrons? Os elétrons gostam também de se unir de dois em dois. Então, ele vai andando em volta da sala aqui, andando de dois em dois. Então, aquela ideia que era uma bolinha maciça divisível, o Rutherford quebrou através de quê? De um experimento simplesinho. Ele colocou, nessa época, estava se falando muito de radioatividade. Tá? Foi na época que descobriu o raio-x. Então, quem segurava esses raios do polônio, que na época foi descoberto, o elemento químico polônio, quem segurava esses raios era o chumbo. Certo? O chumbo consegue segurar. Depois eu falo de radioatividade e vou falar por que disso. Lembram, agora alguns vão lembrar, outros não. Hoje em dia tem essas fotos aí, essas máquinas são digitais, né? Antigamente tinha aqueles rolos de filme, não tinha? Todo mundo conhece aquelas máquinas de filme? Hoje em dia eu falo de sala de aula, ninguém mais conhece aquilo lá, não. Então, eu pego aqueles filmes, ele pegou um filme e colocou dentro de uma, nem foi ninguém, foi comigo. Colocou dentro de uma gaveta e colocou com uma pedra radioativa. O que aconteceu? Ela começou a emitir luz e queimou esse filme todinho. Esse fotolito todinho. Então, o que acontece? Toda vez que eu emito luz para aquele filme, ele vai marcar uma determinada região. Ele queima aquela região. Então, onde tem luz, queima. Certo? Então, ele colocou aquele filme de fotografia antigo em volta dessa caixinha aqui. Ó. Essa caixinha estava emitindo partículas positivas, que a gente chama de alfa. 4,2. Estava emitindo partículas positivas. E na frente, ele colocou uma plaquinha de ouro. Vou colocar mais aqui, senão não vai dar um desenho muito pequeno. Na frente, ele colocou uma plaquinha de ouro. E essas partículas batiam e vinham para o lado de cá e começou a queimar essa região aqui. Opa, tem que falar uma coisa. Se essa porta está fechada, eu consigo passar por ela? Não. Só vou conseguir passar por ela se existir um espaço o quê? Aberto. Vazio. Então, toda vez que tem espaço vazio, eu consigo passar. Então, primeira ideia de Rutherford. O átomo possui o quê? Espaços vazios. O átomo possui espaços vazios. Certo? Primeira ideia que teve. Opa, todo mundo falou que era bolinha maciça. Dalton caiu por aí. Bolinha maciça, que bolinha maciça é essa? Tem nada de maciça, tem que ter. Para eu passar, tem que ter espaço vazio. Então eu passei, tem espaço vazio. Teve raios que desviaram. Positivo encontrou com positivo, desviou. Positivo com positivo, desviou. E começou a queimar o filme aqui lateralmente.
opa, se eu estou com um raio positivo, ele vai desviar, por que acontece isso? Porque eles são iguais. Então, ele determinou, foi outra pessoa que descobriu os prótons, mas ele identificou que realmente existia o quê? Prótons. E esses prótons eram cargas o quê? Positivas. Então, carga positiva. Aí depois, ele identificou que partículas batiam e voltavam. Batiam e voltavam. Desculpa, errei aqui o contexto. Batia e voltava, que são os positivos, tá? Ele bateu, viu que era positivo, voltou. Ele bateu e desviou porque alguém estava atraindo ele. Se alguém está atraindo ele, eu estou indo numa reta. Se alguém me atrai, eu mudo minha reta. Então, quando eu desvio, são os prótons, tá? Aqui eu vou colocar 3, que são os elétrons. E comprovou a teoria de Thomson. Certo? Então eu tenho os raios passando direto, espaços vazios. Os raios bateram e desviaram, são os elétrons. Bateram e retornaram, são os prótons. Então ele tinha que montar uma ideia de átomo. Então esquece Dalton. Vamos apagar Dalton aqui, que bola maciça, indivisível não existe. Vamos lá. O átomo se divide, antes de montar o átomo aqui, o átomo se divide? Sim ou não? Sim. Alguém já ouviu falar bomba de hidrogênio? O que é uma bomba de hidrogênio? Uma bomba atômica. É você arrancar um próton de um elétron e ele deixar de existir. Esse rompimento gera aquela energia imensa. Certo? Então esse rompimento, puxar um próton para um lado e o elétron para o outro, acabar com um átomo, é a produção de energia surreal. E vocês já viram aquela bomba quando caiu no Japão, de Hiroshima e Nagasaki? A bomba de hidrogênio ela é 1000 vezes mais forte que a bomba. Até hoje não foi acionada. Certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Então, o átomo é divisível? O átomo é uma bolinha? Não. Então o que ele montou? Opa, eu vou ter que juntar um bando de gente junto, um bando de positivo junto, um bando de prótons junto. Aí, homem com homem não vai dar certo. Eu tenho que o quê? Neutralizar. Certo? E o átomo, ou os homens vão atrair as mulheres. Então as mulheres vão ficar em volta. Em forma de camadas, porque elas não podem ficar muito juntas não, senão dá confusão. Certo? Então o que acontece? Eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. Ele fez mais ou menos essa ideia e começou a falar, opa, então parece com o quê? Eu tenho um centro, uma força imensa e em volta coisas girando. Parece com o quê? Isso! Então ele falou que parecia com o sistema solar. Só que tem um detalhe. Todo mundo vem aqui e coloca uma bolinha aqui, não é isso? E vem colocando bolinhas aqui, que são as camadas, não é isso? Toma cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso. Porque essa linha, ela é imaginária. Aonde a Lua anda? Eu estou vendo a Lua que está minguando agora, né? Então vamos lá. A Lua está andando. Andando não, porque ela não tem pé, né? Está se movimentando. Então está se movimentando em torno da Terra. Certo? Está se movimentando em torno da Terra. Eu estou vendo a linha que ela está passando? Não. Essa linha não existe. Tá? Toma cuidado com isso. Todo mundo vai lá, desenha e coloca aquela linhazinha. Aquela linhazinha não existe. Certo? Então eu tenho aqui. Se eu tiver 4 prótons, não necessariamente eu vou ter 4 nêutrons, tá? O número de nêutrons não interfere no número de prótons. Mas ele vai atrair quantos elétrons? Quantos elétrons? 4. Por que Bohr? Esqueci o Rutherford, tá? Já estou trabalhando com Bohr. Por que Bohr colocou as camadas?
Porque os elétrons não podem ficar juntos. Certo? Então, para evitar a fofoca, ele colocou cada um em sua camada distinta. Certo? Ninguém muito próximo de ninguém. Tudo bem? Lembrando que sempre eles andam de 2 a 2. Certo? Então, na primeira camada, é a camada o quê? K. L, M, N, O, P e Q. Então vamos lá. Camada K, cabe quantos elétrons? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Tem um número negativo? Tem um número negativo? Porque eles andam de 2 em 2. Por isso que não tem nenhum número negativo. O elétron, ele acaba de deixar o nome dele de elétron e se transforma em spin. Tá? Que a gente não vai falar isso, porque não cai no vestibular da UNB. Mas quem for fazer vestibular da USP, qualquer outra região do Brasil, cara. Então, só para ter uma ideia, spin. O que é spin? É um elétron que se junta ao outro. Eu chamo de spin e o outro elétron chama de spin. Certo? Por que spin? A Lua não gira em torno de si? Não gira em torno de si? Se ela gira em torno de si, eu tenho uma Lua aqui. Ela tem 2 momentos, um positivo e um momento negativo. A Terra tem 2 polos, polo sul e norte, porque tem o polo positivo e o polo negativo. A Lua não gira em torno dela, então ela tem os 2 polos. O elétron não gira em torno dele, então o elétron tem 2 polos. Apesar de ser carga negativa, ele gera um polo positivo e um polo negativo. Se eu venho com um spin ou com um elétron oposto, eu tenho uma carga negativa e positiva, os dois se unem. Mas para vocês isso aqui não cai. Alguém vai fazer vestibular alguma coisa fora? Não? Então apague isso que eu falei agora. Então vamos lá. Voltando aqui. Então eu tenho aqui, os elétrons andam de 2 a 2, porque são subcamadas. Isso aqui é camada. Qual o nome disso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Alguém lembra de Linus Pauling? 1S2, 2S2, 2PC, alguém lembra disso? Então é mais ou menos isso, tá? Isso aqui são divisões em camadas. O que Bohr falou de interessante? Que um elétron, quando ele passa de uma camada inferior para uma camada superior, precisa de temperatura. Eu vou excitar o elétron, eu vou aumentar a sua temperatura. Naturalmente, se eu aumentar a temperatura, no momento ela vai diminuir se acabar essa minha fonte de calor. Então ela vai o quê? Retornar. Quando esse elétron retorna para a camada anterior, eu tenho uma liberação de energia em forma de quê? Espectro, que a gente não vai chamar de espectro e vai chamar de quê? Luz. Por que essa luz é tão clara? Alguém sabe? Por que aquelas lâmpadazinhas antigas, não é aquela nova não, aquela antiga que tem um filamentozinho é tão amarela e essa aqui é tão branca? Não, mercúrio é nas lâmpadas antigas. Aquelas grandonas antigas eram de mercúrio, hoje é proibido no mercado, porque o mercúrio é muito tóxico. Essa é de argônio e a outra, aquele filamento, é de tungstênio. Bonito o nome, né? Tungstênio é a única matéria que cabe na pontinha dessa esferinha da caneta aqui, ó. Essa esfera da caneta é feita de tungstênio. Por que ela é feita de tungstênio? Porque ela consegue mover essa bolinha. Porque eu só ia conseguir escrever se fosse tungstênio. Se fosse outro material, ele ia absorver o carbono ou ele não ia liberar o carbono. Um dia, se você quiser, abre essa bolinha, pega uma marreta e tenta amassar essa bolinha de tungstênio. Ela é dúctil, é uma propriedade da matéria. Cada átomo tem a sua propriedade. O tungstênio, ele não é maleável, ele é dúctil. Então você pode bater nele até que não vai amassar. Só se for uma substância muito mais dura que ele. Certo? O diamante corta vidro? Sim. O diamante corta mármore? Corta. Agora, se eu for pegar uma broca, se eu pegar essa broca de ferro e enfiar no mármore para furar, eu tenho uma pedra de mármore e quero colocar um prego nessa pedra de mármore.
um parafuso nela. Você vem com a broca e tenta furar, a broca quebra na hora. Por quê? A broca é feita de aço. O aço não é mais maleável, menos dúctil do que o mármore. E aí quebra. Então tudo isso é de natureza. O elemento mais duro na natureza é o diamante. Tá? Ele sai cortando todo mundo. Então isso é o que? Uma propriedade devido a essa composição de átomos. Ou composição de prótons e elétrons. Dúvida? Tá bom, que agora começou o sono. Vou começar com os exercícios. Estou acabando aqui. Então vamos lá. Eu tenho as camadas KNOPQ, certo? E tenho as subcamadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as subcamadas que é S, P, D, F. Aí uma vez perguntaram, por que é isso aí? Porque Deus quis. Porque o cara quis. Meu nome é Rafael, assim, por que não? Minha mãe quis, colocou lá. Inventou Rafael. Agora, por que o cara colocou S, P, D, F? Porque ele quis. Tinha alguma coisa a ver em relação ao estudo dele. Por que ele colocou, em vez de começar do A, B, C, D, ele começou do K, N, N, O, P, Q? O que é isso? Por que esse daqui foi chamado de Polônio? Porque Curie queria homenagear a Polônia, onde ela nasceu. Então tudo depende de que cada um coloca, tá? Então tem os subníveis, que é a união de átomos. A gente chama isso de orbitais. Cada um tem a quantidade de orbital determinada. E cada um cabe uma quantidade. Isso eu vou trabalhar numa próxima aula, que é Linus Pauling. Dúvidas? Não? Perguntas? Não são mesmo, né? I got the key to the highway.